Eu gosto sempre de dizer aquecimento corporal vocal, que eu sempre começo do espreguiçamento, alongamento, todas as direções, e depois eu faço movimentos de cabeça. E quando eu já tenho o domínio da minha respiração, eu coloco a respiração junto. Então, quando eu faço o movimento de cabeça, eu coloco o S, o X no momento da movimentação. O S, o X, o Z e outros fonemas, algumas vogais, porque aí eu vou aquecendo o meu corpo junto com a minha voz. Após o alongamento corporal, sempre junto com a respiração, eu faço os exercícios de articulação para a mobilidade da minha musculatura facial e orofacial. Então, de abrir, de fechar, os exercícios de mandíbula, de lábios, de língua, para que eu possa ter essa musculatura controlada e ter uma voz clara e envolvente. Depois disso, eu faço a ressonância. Começo em um tom, num tom médio, num tom confortável, e aos pouquinhos eu vou fazendo o exercício do triângulo, que está no meu livro, junto com o César Linelli. Nós organizamos esse livro com vários colaboradores. Vamos explicar um pouquinho como é o exercício dos triângulos ressonantais. Primeiro você vai definir um tom médio aqui. Por exemplo, o meu tom médio é esse aqui. E aqui seria um tom médio grave. A minha voz naturalmente já é grave. Então, eu definindo esse tom médio grave, seria aqui o médio grave, o meu nariz, o tom médio, aqui o meu tom médio agudo e na ponta da cabeça o meu tom agudo. Nós temos vários tipos de triângulo, como vocês podem depois verificar no livro. Mas a gente começa desse triângulo básico. E eu vou começar com a vogal U. Aqui no meu queixo seria a base do triângulo. Então eu vou emitir uma vogal U regular. U. Agora eu vou subir para o tom médio. U. E agora eu vou descer. Então, nesse triângulo básico, não vai mudar a base do meu triângulo, que é aqui no tom médio grave. Então, eu vou agora no segundo triângulo. O primeiro foi o nariz, o segundo vai ser aqui entre as têmporas. O som tem que ser regular, tanto no som uniforme, no mesmo tom, como subindo o tom, como descendo, sem ter quebras. Porque se houver alguma quebra, sinal que não está havendo um bom funcionamento da movimentação das pregas vocais. O terceiro, agudo agora. Eu posso respirar em todas as etapas. Eu respirei agora aqui no final da primeira etapa, na linha reta. Respirei quando o som foi ascendente e depois quando o som foi descendente. Depois eu vou colocando outras vogais, vou colocando a vogal I, a vogal A. Eu sempre começo da vogal mais fácil, para depois chegar até as mais difíceis. E aos pouquinhos eu vou colocando também um outro som um pouco mais difícil. Vibração de lábios agora. E vou fazendo nos outros triângulos, né?
de língua. É bom acompanhar o movimento com a mão, porque o som aparentemente fica mais uniforme. Outros exercícios que eu gosto muito de usar, mesmo que seja só para a voz falada, é exercícios do piano. Então eu vou colocar aqui a seguir um exemplo de exercícios para a voz feminina e outro para a voz masculina. E vamos também cantar melodias simples, começando pelas melodias simples e depois as melodias mais complicadas, procurando não imitar o cantor que você goste, mas adequar o tom dentro do seu conforto e do seu brilho. Quando terminamos de dar uma aula ou de usar a voz profissionalmente, é muito importante o desaquecimento. Porque normalmente quando nós falamos muito ou quando cantamos muito, a nossa laringe se eleva. E é importante que a gente coloque ela num equilíbrio muscular. Então, alguns exercícios que nós fazemos é em tons descendentes. Tipo esse, por exemplo. Eu gosto também de fazer um exercício bem suave com a língua. Em cima e embaixo da arcada dentária. Porém, o desaquecimento vai depender do que você usou, tá? Então ele pode variar muito, assim como o aquecimento, o desaquecimento pode variar muito de acordo com a demanda vocal utilizada.